Corpo e alma são inseparáveis. Na cultura cristã popular, fomos ensinados que após a morte, a alma deixaria o corpo, que o corpo seria apenas um receptáculo, ou quase como uma prisão para a alma. E esta saída do corpo seria metaforicamente como uma imagem humana translúcida, levitando, subindo e indo para o além. Já no além, a alma esperaria o juízo final e ressuscitaria na ressurreição dos justos. Vamos corrigir e explicar nesta série de vídeos muitos conceitos teológicos e físicos sobre a alma e o corpo, que se deturparam ou que, com o avanço da ciência, podem agora ser desvendados e melhor explicados. E assim sendo, podermos entender a doutrina cristã da vida eterna em sua magnitude. O modelo dualista binário do ser humano, composto de corpo e alma, e a alma poder viver independente do corpo, não tem a sua raiz na Bíblia, mas na cultura pagã do helenismo, período de 323 a 146 a.C., da Grécia e de parte do Oriente Médio. Este modelo entrou no cristianismo não por ser revelação divina, mas por razões culturais e ideológicas, ligadas a todo um processo de aculturação do cristianismo dos primeiros séculos. Era o modelo dominante dentro do Império Greco-Romano antes da era cristã, e depois do desaparecimento deste império, continuou dentro do pensamento cristão e permanece até os dias de hoje. O termo alma aparece centenas de vezes nas traduções do Antigo e Novo Testamento. Entretanto, com exceção dos poucos textos influenciados pelo helenismo, quando a Bíblia fala da alma, nunca quer designar com esta palavra um princípio espiritual autônomo que poderia ser separado do corpo. Dentro de uma visão integrativa, os textos bíblicos apresentam o ser humano sempre como unidade indivisível, para quem a alma garante a potência para a totalidade do ser humano. Os textos bíblicos em que se faz uma justaposição entre corpo e alma foram no passado muitas vezes interpretados de maneira dualista e a partir de um enfoque da filosofia helênica. Isso, no entanto, está errado. O ser humano é uma unidade corpo-alma indivisível, e não um ser composto de corpo e alma, como se pudessem ser separados. A alma, que é o princípio que anima, está intrínseca, inerente em cada célula do corpo humano. Todos os seres vivos, animais e plantas possuem este princípio, alma, que anima cada célula, que é o princípio da vida. Lembrando que até agora não foi possível para a ciência criar uma célula, ou seja, criar vida a partir dos átomos e moléculas da natureza. A grande diferença dos seres humanos para todos os outros seres vivos é a eternidade da alma humana. A alma humana é espiritual, logo é eterna. Não há função sem órgão do ponto de vista filosófico. A alma é substância incompleta que precisa do corpo, que é outra substância incompleta, para ambas formarem uma perfeita unidade no ser humano. Só esta unidade pode agir. Do ponto de vista teológico-religioso, foi definida nos Conselhos Ecumênicos Vienense e Lateranense V que a alma precisa do corpo. Uma verdade científica, filosófica e teológica, incontestada e incontestável, é que nada há sem razão suficiente, que a natureza não faz nada em vão.
E isso nos faz entender o grande significado da ressurreição. A alma não pode existir sem o corpo. A ressurreição é uma exigência, uma necessidade da alma, e não uma recompensa como muitos acreditam. Em João, capítulo 5, versículo 29, Jesus afirma: os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Na morte, a alma vai desanimando um corpo material, no plano material, e animando um corpo glorioso, espiritual, no plano sobrenatural. Saímos do tempo para entrar na eternidade. Na eternidade não há tempo. Portanto, a ressurreição tem que ser imediata à morte, na saída do tempo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 54, São Paulo diz: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Espírito e alma espiritual são sinônimos. Por exemplo, animais e plantas possuem alma, a vida, mas não a alma espiritual, o espírito. São Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala em corpo, alma e espírito, Paulo usa a cultura da época, e este texto bíblico está mal traduzido. Escrito em grego, a carta de São Paulo fala de soma, psique e pneuma, que significa, respectivamente, corpo material, psiquismo em geral, e sopro, que significa vida religiosa, espiritualidade, graça sobrenatural. O ser humano não está composto de 3 elementos. É a unidade corpo e alma, inseparados e inseparáveis. Não se pode nem imaginar, por exemplo, a alma, a vida de uma planta, sem a planta, nem a vida de um animal sem o corpo do animal. A alma é a vida, e a vida só pode ser vivida com um corpo, seja no plano material ou no plano espiritual. Com bases nestes pressupostos, formulou-se, a partir dos anos 70, uma nova concepção daquilo que acontece à pessoa humana na morte. A alma nunca se separa do corpo. Em nenhum momento a alma fica sem corpo. Vai morrendo um corpo material, aqui no plano material, e ressuscitando um corpo espiritual no plano sobrenatural.